Se esta história te alcançou, talvez não seja apenas por acaso, talvez seja porque algo antigo em ti se lembrou. O que vou contar pode parecer que é sobre mim, mas no fundo é sobre você também. Ouça com o coração, responda com o silêncio. O chamado não vem da mente, ele brota de onde você já é. Não há como saber exatamente quando começou. Talvez tenha sido numa noite comum, quando algo me olhou do outro lado do escuro, ou num sonho recorrente, onde eu subia escadas sem fim, em direção a uma luz que não queimava. Ou talvez tenha sido antes mesmo de nascer, quando aceitei um pacto que não me lembro de ter feito. O mundo sempre pareceu um teatro com falas decoradas, e eu, uma peça que não se encaixava. Sorria nos momentos certos, dizia o que se esperava, fingia entender as regras, mas dentro havia outra coisa, uma presença, uma ausência, um eco. Comecei a perceber sinais, pequenos, quase tolos, mas insistentes, pessoas me contando segredos sem que eu perguntasse, crianças me olhando como se me reconhecessem, relógios que paravam perto de mim, borboletas em dias nublados, sonhos que depois aconteciam. E então veio a pergunta que me acompanharia por anos, como uma pedra no sapato da alma: por que eu sou assim? Ser diferente nunca foi um orgulho. Não no início. Era um segredo, um incômodo, uma poeira cósmica nos olhos da infância. Enquanto os outros só jogavam bola, eu jogava bola e olhava as nuvens, tentando decifrar mensagens no céu. Enquanto riam de piadas banais, sem sentido, eu sentia o peso de palavras que ninguém dizia. Enquanto cresciam para fora, eu crescia para dentro. Disseram que era timidez, que era distração, que era fase, mas eu sabia que havia algo em mim que não podia ser moldado. Tentei me encaixar. Sorri em festas que não entendi. Amei quem não vi. Estudei o que não fazia sentido. E por um tempo, eu quase consegui esquecer. Mas a alma tem um fôlego. E ela sopra, ainda que em silêncio. Às vezes com dor, às vezes com saudade, às vezes com um sussurro no escuro. Você veio para algo mais. E foi aí que percebi que a diferença não era falha, era assinatura. Às vezes, não sabemos de onde vem. Ele apenas aparece, como um vento que se levanta sem que você tenha visto o céu mudar. E de repente, algo em você começa a se mover, contra todas as convenções, contra todos os medos. Não é um grito, não é uma mensagem escrita em letras grandes. O chamado não pode ser traduzido. Ele simplesmente se faz presente, e você sabe, algo dentro de você reconhece. Talvez tenha sido aquela noite, quando você olhou para o horizonte e sentiu que o mundo não estava em seu lugar. Ou foi aquela conversa em que as palavras não tinham sentido, mas o que foi dito parecia ressoar diretamente na sua alma. Talvez tenha sido um livro, uma frase, uma música que surgiu no exato momento em que você precisava dela, ou por uma medicina xamânica. Mas antes de tudo, você sempre soube. Você sempre soube, mesmo que não soubesse o quê. E esse saber é o chamado. O que você sente não é aleatório. Ele tem um propósito. Eu fui chamado de volta. Ouvi o eco das palavras em mim e as que não podiam ser ditas. Sentia a gravidade do que estava por vir, mas ao mesmo tempo, um estranho alívio, como se uma parte esquecida de mim começasse a despertar. E você? Você já sentiu isso? O toque leve da verdade como um fio de luz tocando sua pele? O chamado não tem rosto, não tem nome, não pede licença, mas ele chega e não há como voltar atrás.
Houve um momento em que tudo poderia ter continuado igual, e eu quase deixei. Quase voltei a dormir, me cobri de normalidade e deixei o vento passar. Mas algo me segurou. Algo sussurrou entre os pensamentos. E se for agora? E se for você? A escolha parecia pequena, quase imperceptível, como abrir uma porta no escuro, como dizer um sim baixinho para algo que ninguém mais escutava. Decidir é um verbo sagrado. Ele separa o antes do depois. Ele molda o invisível. Ele faz o invisível se tornar estrada. E naquele instante, eu decidi ouvir. Não compreendi tudo. Não sabia o caminho, mas me coloquei de pé, por dentro. Se você está me ouvindo agora, talvez essa mesma brisa esteja tocando seu peito. Essa pergunta sem forma que sopra entre as frestas. Você está pronto para lembrar? Não é sobre ter certeza, é sobre coragem. A coragem de caminhar mesmo sem mapa, de confiar no que vibra, mesmo que não se explique. O chamado já está em você. O que resta agora é escolher se vai responder. Nem sempre os escolhidos sabem que o são. Eles apenas vivem de forma diferente. E por muito tempo, isso pareceu um erro. São aqueles que sempre se sentiram um pouco deslocados, como peças em um tabuleiro que ninguém explicou. Aqueles que ouvem demais, sentem demais, sonham demais e se perguntam se há algo errado em ser assim. Mas veja, os sinais não são espetaculares. Eles são discretos como os gestos dos ventos. Os escolhidos costumam ter olhos que reconhecem o invisível, palavras que despertam reações inesperadas, uma presença que transforma o ambiente, para o bem ou para o caos. Há neles uma memória oculta, uma saudade que não tem nome, e um chamado silencioso para cuidar do que não se pode ver. Costumam atrair pessoas como ímãs, e também resistências, porque a luz, mesmo discreta, incomoda a escuridão adormecida. Se você se sente chamado pelas estrelas e convocado pelo coração, se os sonhos falam mais do que as notícias, se o silêncio parece conversar com você, saiba, há algo em movimento. Não são dons comuns, são chaves escondidas em sua alma, mas há um preço. Ver com clareza pode doer, sentir com verdade pode isolar. É por isso que os sinais são dados pouco a pouco, para que, quando chegar a hora, você esteja inteiro para recebê-los. Não se trata de um teste como os que conhecemos. Não haverá gabarito, nem nota, apenas silêncio e escuta. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e permita-se lembrar. Quando foi a última vez que sentiu que algo muito antigo te chamava pelo nome? Sem palavras? Você já caminhou por um lugar estranho e teve a sensação de que já esteve ali? Você sente que carrega uma missão que ainda não tem forma? Você sente quando algo vai acontecer antes que aconteça? Você já tentou se encaixar e desistiu porque sabia que sua forma não veio para se dobrar? Você escuta a música e sente que ela abre portais dentro de você? Você observa o mundo e, mesmo entre o caos, sente que há uma ordem invisível guiando tudo? Essas não são perguntas para serem respondidas com a mente. São sementes lançadas ao solo do seu sentir. Se alguma delas reverberou, então talvez, apenas talvez, você esteja despertando para algo que sempre foi seu, sua energia vital, seu ki, sua centelha divina, sua verdadeira força. O escolhido não é aquele que sabe tudo, é aquele que começa a lembrar e que tem coragem de continuar, mesmo sem saber para onde. Se sentiu algo, escreva, guarde. Observe seus sonhos esta noite. As respostas vêm de formas que a razão não reconhece. Você ouviu o chamado.
sentiu os sinais, e agora começa a estrada. O caminho dos escolhidos não é feito de glória somente, é feito de responsabilidade lúcida diante da própria existência. Enquanto muitos caminham anestesiados, os escolhidos sentem tudo e sabem se fechar quando necessário. Veem além da superfície, ouvem o que não foi dito e, por isso, carregam mais responsabilidade, mas também mais luz e mais prosperidade. É um caminho de paradoxos, onde o silêncio fala, onde o invisível guia, onde o fracasso ensina, assim como na vitória. Não há manual, mas há bússolas, e uma delas é a honestidade radical consigo mesmo. Os escolhidos não vestem máscaras por muito tempo. Elas caem, cedo ou tarde. Há também práticas invisíveis que sustentam essa jornada. Escutar o corpo, honrar os ciclos, escolher palavras com intenção, silenciar antes de reagir, nutrir-se de beleza, mesmo em tempos escuros. Não se trata de ser melhor, mas de ser inteiro. O caminho dos escolhidos é interno. A realidade externa apenas reflete o que está sendo construído no invisível. E não é solitário, pois ao caminhar, você acende luzes. E outras luzes respondem. É assim que nos encontramos, mesmo sem nomes. É assim que reconhecemos. Olhos que brilham no escuro, corações que ainda se lembram. Enxergar quando ninguém quer olhar. Sentir o invisível, quando o mundo exige dureza. Há noites em que o escolhido se pergunta: será que estou errado? Será que inventei tudo isso? E se eu apenas quisesse acreditar em algo maior, porque o mundo é duro demais? Essas perguntas não são fraquezas, são parte do caminho. Dúvida também é ferramenta, ela não destrói, ela cava. E quanto mais fundo cava, mais firme será o solo onde você vai plantar o próximo passo. O escolhido sente a dor do mundo, às vezes sem entender de onde vem. Não cansa de explicar o que é invisível, não cansa de ser mal interpretado, de parecer diferente demais, mas a solidão do despertar é temporária, como a noite antes do sol, como o casulo antes da asa. E então, algo acontece. Um encontro, uma leitura, um vídeo, uma palavra simples que toca fundo e reacende a centelha, seu ki, sua energia vital. O escolhido aprende a dançar com o vazio, aprende que nem todo silêncio é ausência e que as sombras, às vezes, são só véus que caem quando você para de resistir. Despertar é nascer de novo, e nascer sempre dói no início. Mas você está renascendo com consciência, e esse é o maior dos presentes. Você começa a perceber. Não está mais sozinho. Um olhar atravessa a multidão e parece reconhecer algo em você. Uma conversa comum, de repente, se torna revelação. Você escuta alguém dizer o que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. É assim que os escolhidos se encontram, não por lógica, mas por frequência. E quando dois ou mais despertos se cruzam, o espaço entre eles muda. Há mais presença, mais silêncio real, mais sentido no que parecia aleatório. Às vezes, é rápido, um gesto, um comentário, um símbolo compartilhado. Outras vezes leva meses ou vidas, mas quando acontece, você sente, como se uma parte sua lembrasse: ah, você também veio. Esses encontros não são comuns, e é por isso que os escolhidos aprendem a valorizar. A escuta atenta, o espaço sagrado da conversa, o silêncio que acolhe. Quando os escolhidos se unem, não se trata de formar um grupo, mas um campo vivo, invisível, que pulsa como uma mandala no tempo. E esse campo tem poder. Ele cura, ele revela, ele ativa. Talvez você já tenha sentido isso aqui, agora. Talvez esteja sentindo, porque este espaço
Esta história, esta voz que fala com você, não está aqui por acaso. Ela te reconhece. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o seu corpo. Sinta sua história pulsando aí dentro. Agora permita-se responder. Não com a mente, mas com aquele lugar que ainda lembra quem você é. Você sente que há algo a ser feito neste mundo, mesmo que ainda não saiba o quê? Já teve a impressão de que coisas demais aconteceram para serem coincidência? Sente que há uma sabedoria que dorme dentro de você, como um livro fechado. Tem sonhos que parecem recados, vozes que falam antes do pensamento. Sente às vezes uma tristeza que não é só sua ou uma alegria repentina. Uma vontade de proteger algo invisível. Já tentou se encaixar e algo em você se recusou? Já percebeu que a sua sensibilidade, por mais que doa, também é uma chave? Já teve o pressentimento de que foi chamado por algo que não tem nome? Se você disse sim, mesmo que silenciosamente, mesmo que com medo, então você já sabe. Você não precisa entender tudo agora. O chamado não exige respostas prontas. Ele pede apenas um passo, um sinal. E talvez esse vídeo seja esse sinal. Não há teste mais profundo do que escutar o que pulsa, quando ninguém está olhando. Após o chamado, algo muda. Ainda que ninguém veja, você sente. É como um selo invisível marcado sobre a alma. Não é um símbolo gravado no corpo. É um brilho silencioso no olhar, uma gravidade diferente no caminhar. Os velhos papéis começam a se desfazer. As máscaras escorregam, mesmo que você tente segurá-las. E o mundo responde de forma estranha. Alguns se aproximam como se soubessem, outros se afastam sem saber por quê. O selo invisível do escolhido não é um prêmio, é uma lembrança constante de que agora você não pode mais se esquecer de si. A sensibilidade aumenta, a intuição se torna mais clara e mais exigente. Não dá mais para fingir que não ouviu, não dá mais para se manter no mesmo lugar. E isso é libertador. E às vezes, assustador. Alguns tentarão te rotular, outros vão querer que você explique. Mas não há como traduzir o invisível a quem não o sente ainda. O selo não é uma missão escrita, é uma frequência viva que vai moldando seu caminho, passo a passo. E não se engane, aqueles que também carregam o selo vão reconhecê-lo, talvez em um gesto, em um silêncio, em um simples "eu sei", sem palavras. Você não é mais o mesmo, e isso é apenas o começo. Você chegou até aqui. Isso já é um sinal. Há um guardião em você que acabou de despertar, um olhar que agora enxerga através dos véus. Você não é melhor que ninguém, mas também nunca foi comum. Caminhar entre mundos exige coragem, exige memória e exige silêncio. O mundo vai te desafiar, a Matrix vai te chamar de volta, mas há algo em você que não se apaga mais, seu ki, sua energia vital. Há outros como você, espalhados, silenciosos, cuidando do invisível, sustentando o real. Um exército sem armas, uma rede sem nomes, mas todos reconhecem a mesma luz nos olhos. E se este vídeo te encontrou, saiba, você foi lembrado. O tempo da semente acabou. Agora é tempo de raiz, de presença, de escolha. Deixe um sinal para os outros, um gesto, uma palavra, uma vibração. Os que sabem vão sentir. Este canal é um ponto de encontro para quem atravessa. Aqui, a história não é somente contada, ela é vivida. Aqui, o chamado é vivo e o portal está aberto. Entre no Metaframe e vá além da história.